Olá, na nossa análise de hoje, a gente vai desenterrar alguns fantasmas. O material que recebemos é uma viagem a um nicho fascinante do universo de RPG, as linhagens de vampiros que assombravam a Idade das Trevas, mas que, nos tempos modernos, são consideradas, completamente extintas. Nossa missão aqui é entender quem eram, o que os tornavam únicos e, o principal, por que desapareceram. A gente está falando de um período cheio de mistério, sabe? Onde as lendas que os mortais contavam muitas vezes tinham um fundo de verdade bem sombrio. E o que eu acho mais interessante nesse material é que ele não trata essas linhagens só como clãs que não existem mais. A própria ideia de extinção aqui é uma ferramenta narrativa. Esses grupos já eram descritos como incomuns, exóticos, mesmo no auge da existência deles. Eram tipo os segredos do seu próprio tempo. A extinção, então, não significa irrelevância. Pelo contrário, ela transforma essas linhagens em lendas, em mistérios que podem ser redescobertos. Um pergaminho antigo, uma disciplina de sangue esquecida. Às vezes, as lacunas na história são tão importantes quanto a própria história, né? Gosto dessa ideia. É uma profundidade que exige uma dedicação real para explorar, né? Para entender esses universos, a pessoa precisa mergulhar de cabeça, conectar pontos, devorar livros. É quase um trabalho de detetive. Sem dúvida. E esse perfil de quem se dedica a sistemas complexos, que tem a paciência e a paixão para desvendar essas camadas de informação, geralmente é um perfil de pessoas muito criativas, com um raciocínio, assim, bem afiado. É um público que valoriza o conhecimento. Sabe, essa habilidade de mergulhar fundo, de dominar sistemas complexos e organizar uma montanha de informações na cabeça, é exatamente o que separa quem tem sucesso de quem fica pelo caminho em outras áreas da vida. Tô falando da preparação para grandes provas e concursos, sabe? Seja um vestibular, um concurso público, militar, OAB ou residência médica. A lógica é a mesma. Se quem está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, com esse nível de profundidade e eficiência, entra agora em medcop.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Um ponto muito válido. E falando em mergulhar fundo, vamos começar com a primeira dessas linhagens perdidas. As Lâmia. Certo, as Lâmia. Elas eram ligadas ao clã Capadócio, o clã da morte. Mas a abordagem delas era bem diferente. Se os Capadócios eram os acadêmicos da morte, sabe? Quase científicos, as Lâmia eram um lado B disso. Bruxa visceral, magia negra, tudo conectado à figura mitológica de Lilith. A história de origem delas já é um conto de horror por si só. Um vampiro capadócio, chamado Lazarus, encontra uma sacerdotisa de Lilith. E não era uma sacerdotisa qualquer. Ela era tão poderosa que conseguia, literalmente, penetrar a divisão entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele fica tão fascinado que a transforma em vampira. E é aí que a coisa fica sinistra de verdade. Bem naquele momento da transformação, sabe? No limiar entre a vida e a morte, ela tem uma visão, ouve um segredo sussurrado pela própria Lilith. Quando ela acorda como vampira, a primeira coisa que ela faz é sussurrar essa revelação no ouvido de Lazarus. O efeito é devastador. Ele entra em frenesia e grita e foge para a floresta, completamente enlouquecido. E o conteúdo desse segredo nunca é revelado. É um gancho narrativo fantástico que define toda a existência das Lâmia. Elas carregam um conhecimento proibido tão poderoso que quebrou a mente de um vampiro antigo. Isso estabelece uma dinâmica de poder bem interessante com os capadócios, né? Não era submissão, era uma aliança. Mas, na prática, como é que isso funcionava? Imagino que ter um grupo de vampiras seguidoras de Lilith como aliadas deve ter seus desafios, né? E tinha. Mas era uma aliança de benefício mútuo, quase simbiótica. As disciplinas das Lâmia, potência, fortitude, tenebrosidade, as tornavam guerreiras formidáveis. Elas eram a força bruta que faltava aos estudiosos capadócios.
Em troca, elas tinham acesso ao conhecimento necromântico do clã. Mas a parte mais sombria dessa simbiose está na fraqueza delas. A tal semente de Lilith. Exato. A mordida de uma lâmia é inofensiva para elas, mas num mortal causa uma doença terrível, fatal em poucas semanas. E pior, se outro vampiro beber o sangue de uma lâmia, ele não adoece, mas se torna um portador assintomático. Ele sai espalhando a praga para cada mortal de quem se alimenta. Nossa, isso é um desastre biológico ambulante. Como os capadócios lidavam com isso? De uma forma morbidamente prática. Os capadócios, como necromantes, acumulavam pilhas de cadáveres para os estudos deles. As lâmias podiam se alimentar desses corpos, saciar a fome sem espalhar a praga pela população viva. E, na visão cínica do clã da morte, se a praga escapasse e matasse algumas pessoas, bom, mais material de estudo para eles. Que ciclo macabro. O fim delas, então, foi selado por essa aliança tão próxima. Completamente. A relação era tão íntima que muitos vampiros da época nem as viam como uma linhagem separada. Achavam que era uma facção, tipo uma ala militante dos capadócios. Então, quando a família de mercadores necromantes, os Giovanni, traiu e destruiu os capadócios, as lâmias foram caçadas e exterminadas junto. Elas eram parte do pacote. E o detalhe final e trágico é que foi a primeira lâmia, a original, quem lançou a famosa maldição no sangue de Auctus Giovanni durante o golpe. Das catacumbas e rituais sombrios das lâmia, a gente salta para um cenário totalmente oposto. Imagina as estepes vastas e abertas da Mongólia. É lá que a gente encontra a próxima linhagem, os Andal. E eles não poderiam ser mais diferentes. Se as lâmia eram sobre segredos e reclusão, os Anda eram sobre expansão e a vastidão do mundo. Eles são uma ramificação dos Gangrel, o clã dos selvagens, mas com uma inspiração cultural muito específica. Os guerreiros das tribos mongóis dizem que eles lutaram ao lado do próprio Gengis Khan. Encontrar um deles na Europa medieval seria como, sei lá, encontrar uma criatura de outro mundo. Um perfil de nômades, guerreiros, exploradores, isso já dá uma ideia do estilo de jogo deles. E, como sempre, a identidade deles está amarrada à sua fraqueza. E que fraqueza! Além da característica dos Gangrel de ganhar traços animalescos, os Anda têm uma compulsão sobrenatural por migrar. Se eles passarem mais de 3 noites no mesmo local, começam a enfraquecer fisicamente. O mundo é a casa deles, e eles não podem parar de explorá-lo. É o pesadelo de qualquer jogador que gosta de construir um refúgio personalizado. Mal termina de decorar a cripta e já tem que botar a mochila nas costas e partir. E os poderes deles refletem esse estilo de vida. Totalmente. As disciplinas são as clássicas dos Gangrel, animalismo, fortitude e metamorfose. Mas o interessante é um ritual de iniciação que é destacado. Um novo Anda precisa aprender a se fundir com a terra quase que imediatamente. Para um grupo que está sempre em movimento, nem sempre é um abrigo seguro. A capacidade de desaparecer no solo é uma questão de sobrevivência diária. E o fim deles foi causado por essa mesma compulsão por viajar. Parece irônico. Foi exatamente isso. Não houve um grande evento, nenhuma guerra de extermínio. O fim dos Anda foi silencioso e gradual. Eles se espalharam tanto, foram tão longe, que a linhagem se diluiu. Os poucos que restaram, ao longo dos séculos, foram simplesmente reabsorvidos pelo clã Gangrel principal. A identidade cultural, as tradições, o nome Anda se perdeu na imensidão do clã-mãe. Morreram de solidão e distância. E se os Andas se perderam na vastidão do mundo, a próxima linhagem, os Noyad, se perdeu por se fechar demais nele. Eles também são descendentes dos Gangrel, mas com uma proposta completamente diferente. Certo, os Noyad. A inspiração aqui são os povos Sami, os nômades que viviam da criação de renas no extremo norte da Escandinávia, né? A imagem que vem à mente é de neve, florestas de pinheiros e a aurora boreal. Exatamente. E o papel deles era muito específico. Eles não eram apenas vampiros vivendo entre os Sami. Eles se viam como os protetores sagrados de uma tribo específica. Eram, ao mesmo tempo, guerreiros e profetas.
que interpretavam os sinais das luzes do norte para guiar o povo deles. Essa função de profeta se reflete nos poderes, imagino. Sim, aqui está a grande diferença. Além do animalismo e da metamorfose dos Gangrel, eles tinham auspícios, a disciplina da premonição. Isso reforçava o status místico deles. A relação com os mortais era de total dependência mútua. Os Noyad precisavam de uma tribo para proteger, era a razão da não-vida deles. E as tribos, por sua vez, viviam entre o medo e a reverência, oferecendo o próprio sangue como sacrifício para seus guardiões sombrios. E a fraqueza deles é descrita como profundamente irônica? É uma tragédia grega no meio da neve. Os Noyad só podiam se alimentar de sangue humano, com uma preferência quase religiosa pelo sangue puro do seu povo Sami. Eles não conseguiam beber sangue de animais. Essa dedicação absoluta ao seu povo foi, no fim, a sua ruína. Peraí, como a proteção pode levar à ruína? O ano é 1349. A peste bubônica chega à Escandinávia. Os Noyad, na ânsia de proteger seu povo sagrado, proíbem qualquer contato com forasteiros, isolando suas tribos do resto do mundo. Eles criaram, sem querer, focos perfeitos e isolados para a doença se alastrar sem controle. A praga varreu as tribos Sami. Nossa! Então os protetores acabaram sendo os catalisadores da destruição do povo que juraram proteger? Que ironia terrível! É o tipo de história que só um cenário sombrio como esse consegue contar. Sem sua tribo, os Noyads perderam não apenas sua única fonte de alimento, mas sua própria razão de existir. Eles desapareceram junto com as pessoas que amavam e indiretamente ajudaram a destruir. É uma metáfora poderosa sobre os perigos do isolacionismo. A pureza que eles tanto buscaram se tornou sua sentença de morte. Uau! Ok, já passamos por bruxaria de Lilith, guerreiros das estepes e uma tragédia nórdica. Para fechar, vamos para o coração místico e pagão da Europa celta, com as Lianã. E aqui a inspiração é totalmente diferente. A gente está no mundo dos druidas, dos bosques sagrados, das lendas sobre fadas e elfos. A origem delas é pura mitologia pagã. Uma vampira bruxa que, para proteger a natureza da expansão humana, se fundiu com o antigo e poderoso espírito da floresta. Elas são a personificação da fúria da natureza. E isso se manifesta numa disciplina única, certo? Ogan. Sim, e é um sistema de magia visualmente incrível. Elas usam o próprio sangue para desenhar runas e glifos nos corpos, canalizando o poder druídico. Em níveis básicos, podem fazer com que galhos e raízes ataquem seus inimigos, mas em níveis mais altos, o poder se torna espetacular. Como assim? Elas podem se conectar a um local de poder, um bosque sagrado, um círculo de pedras. Ao marcar o lugar com suas runas de sangue, elas podem extrair poder diretamente da terra. Ficam extremamente poderosas enquanto estão em seu território. Parece um poder imenso, o que, claro, me leva a perguntar sobre a fraqueza. É o outro lado da mesma moeda. Na versão original da história, a fraqueza era esse territorialismo. Elas precisavam ficar perto dos seus locais sagrados e, se ficassem longe por muito tempo, enfraqueciam. Com o crescimento das cidades, a destruição das florestas, os locais de poder foram desaparecendo e a linhagem definhou junto. Mas a versão revisada da história é ainda mais poética. E qual é? Na versão mais recente, o espírito da floresta que as originou precisa se dividir a cada nova vampira criada. Uma parte dele vai para a nova cria. Isso significa que, a cada abraço, a criadora se torna mais fraca. A geração de sangue dela sobe um nível, ficando mais distante do poder original. A linhagem, por sua própria natureza, vai se diluindo com o tempo. Então, para criar, elas precisam se destruir aos poucos. A própria propagação da linhagem é o que a leva à extinção. Que conceito! É um ciclo de autodestruição. Elas estão destinadas a desaparecer, não por uma força externa, mas pela sua própria essência. Então, olhando para todas elas, que imagem se forma? Cada linhagem conta uma história diferente sobre como algo pode deixar de existir, né? As Lâmia, por um genocídio. Os Anda, pela dispersão. Os Noyad, por uma ironia trágica. Uma ideologia que se voltou contra si mesma. E as Lianã,
pela simples diluição da sua essência. Exato. E isso mostra como esses grupos, mesmo extintos, enriquecem o cenário. Eles são as histórias de fantasmas do mundo dos vampiros, os e se, que assombram a história. A possibilidade de um jogador nos tempos modernos encontrar um Grimório Lianan, um artefato do Zanda, ou até um descendente perdido, é o que mantém esse universo pulsando com mistério. É uma camada de história perdida que dá textura ao mundo. Sem dúvida. E o material foca muito na extinção, no ponto final. Mas se a gente pegar esse conceito revisado das Lianan, onde o poder se dilui e se espalha, isso levanta uma questão final para a gente pensar. Qual seria? Será que uma ideia, uma cultura ou uma linhagem realmente morre por completo? Ou ela apenas se fragmenta, se transforma e sobrevive em pequenos pedaços dentro de outras histórias, outros legados? Esperando a chance de ser redescoberta. A extinção talvez não seja um fim, mas uma transformação.